Eu entro na internet para ver aí uma pregação, aí eu vejo um pastor tradicional, conhecidíssimo, todo mundo fala bem dele. Aí ele começa a dissertar, começa a falar. Aí no meio da pregação dele, ele vem me dizer que Jesus, na verdade, queria dar uma rodada de sêmen na cara da mulher samaritana, que a água viva que Jesus falou, na verdade, era aquela rodada. Eu parei, eu falei, meu Deus, isso de forma rebuscada, de forma elaborada, subentendida. E eu falei, meu Deus, que heresia. E aí eu procurei na internet para ver se alguém iria falar contra esse absurdo teológico. Ninguém falou absolutamente nada. Os grandes canais de opinião no YouTube, né, as páginas do Facebook que se dizem de defesa do evangelho, todas ó, caladinhas. Aí vem um pastor, né, que dizem aí que é um dos pastores mais sábios da igreja evangélica, né? Que é um dos arautos, um dos profetas que condena aí as coisas que acontecem no meio evangélico. Perguntam para ele, vem cá, eu tô namorando aí um traveco, eu sei que isso é contra a lei de Deus, eu sei que Deus não concorda com isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Me tira dessa aflição, pastor. Aí o reverendo, melhor dizendo, diz o seguinte: ó, meu filho, Deus não me constituiu para separar ninguém, né? Se você está se sentindo bem assim, isso é problema teu, não tem nada a ver, e blá 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 blá. Enfim, esse mesmo pastor é preso pelos erros que ele cometeu lá no passado, porque ele gosta muito de descer o pau, gosta muito de descer o pau nos pregadores de hoje, né? Nos amigos, nos contemporâneos dele lá, do tempo dele. Mas parece que ele se esquece que ele cometeu alguns erros crassos lá no passado. Aí ele é preso. Aí eu fico esperando algum canal de opinião, alguma página no Facebook, algum camarada que se diz apologético falar, expor opinião. Todo mundo, ó, calado, é tradicional, não mexe não. Vem um outro que se diz conhecedor de grego, de hebraico, de latim. Ele fazendo lá as suas pesquisas, ele chega à conclusão que nenhum rabino judeu chegou. Nenhum estudioso da Bíblia chegou. Qual a conclusão? O profeta Daniel era um garoto de programa do rei da Babilônia. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu fico esperando alguém se levantar. Alguém chegar e falar, né? Algum apologeta aí, algum valente aí que desce o pau na Agenor, Duque, na Apóstola Sol, chegar, eu vou falar. Ninguém fala nada. É tradicional, não fala não. Bem, aí depois vem um outro que já disse que Jesus não vai voltar, que ele disse que esse lance de Jesus voltar aí, isso é coisa que a igreja primitiva acreditava, era uma ilusão da igreja primitiva, mas Jesus não vai voltar não, isso é tudo mentira, segundo ele. Mas aí ele não termina por aí, ele chega e diz o seguinte, olha, Deus não é soberano, Deus não governa a história, ele não é onipotente, e o negócio é o seguinte, é cada um por si e de repente Deus contra todos. Meu Deus, ninguém se levanta para chegar e falar, rapaz, isso é heresia, isso é antibíblico. Nenhum apologeta aí da internet, nenhum apologeta, né, dos canais aí do YouTube se levantam para falar sobre isso. Chega um outro camarada, sobe no altar e diz que é a favor de ideologia de gênero, que é a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo, que é a favor de você trocar o seu sexo, de você fazer aquelas coisas todas que a esquerda fala. O filho dele é militante dessas coisas e ninguém, todo mundo, ó, caladinho, não pode falar, é tradicional. Então eu observo uma certa imunidade em relação aos tradicionais. Parece que os canais de opinião no YouTube, as páginas de opinião, que se dizem páginas apologéticas, elas, parece que a criptonita dessas páginas e desses canais, a criptonita seria os tradicionais. Quando chega nos tradicionais, eles perdem toda a força, toda a veemência, toda a contundência e ficam caladinhos, resumidinhos, fechadinhos, ó. Fechadinhos. Não falo nada. Agora, se fosse o Agenor Duque dizendo que Jesus queria dar uma rodada de sêmen na cara da mulher samaritana, se fosse o Valdemiro Santiago preso,
Se fosse a apóstola Sol dizendo que é a favor da ideologia de gênero, de aborto, todo mundo ia falar, a internet ia parar, os canais de opinião iam se manifestar, ia ter até live para falar sobre essa questão. E as pessoas, não, que é herege, é falso profeta, é isso, é aquilo, aquela baboseira toda. Aquela baboseira toda. Por quê? Só querem atingir um lado, mas não querem atingir o outro. Então eu entendo que um canal que se diz apologético, canal de opinião, ele tem que ser primeiramente imparcial. O pau que ele desce em Chico, ele tem que descer no Francisco. Ele não pode ficar escolhendo lados, né, um canal de opinião. Então por isso que eu parei com alguns canais de opinião e nessa eu tenho que concordar com o Silas Malafaia. Nessa eu tenho que concordar com o Silas Malafaia. Aí eu digo, o Silas Malafaia tinha razão. Sabe por que ele tinha razão? Porque realmente, quando é pentecostal e tradicionais, vocês descem um pau sentindo gosto de mel na boca. Aquele prazer indômito. Agora, quando chega nos tradicionais, tá lá, ó, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos tá casando pessoas do mesmo sexo. E aí? Ninguém fala nada, né? Por que será? Canais de opinião, páginas do Facebook. Igreja de Batista, eu vi uma mulher aí transgênico se dizendo pastora de uma igreja batista. Que negócio é esse? Lá nos Estados Unidos. E aí? Cadê vocês? Apologetas. Hein? Cadê vocês? Hein? Então, não tente me enganar. Eu não sou otário, eu não sou trouxa. Não sou trouxa, ok? E você que acompanha esses canais de opinião, começa a questionar. Peraí, esse camarada só fala de pentecostal, de neopentecostal, essa mulher só fala de pentecostal, de neopentecostal. Peraí, tem alguma coisa errada? Porque esse pentecostal apronta muito mais os tradicionais, não é verdade? Então comece a questionar, né? Que de repente, esses canais, essas páginas que se dizem defensoras do evangelho, na verdade são defensoras de causas pessoais, né? De pensamentos particulares e não da verdade das escrituras, ok? Então, essa é a minha opinião em relação a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem aí todos com Deus.